Olá, o Money Report conversa hoje com o Fábio Macera. Ele é CEO da JLL Brasil, empresa de serviços imobiliários corporativos. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela visita. Prazer estar aqui. Fábio, a JLL é uma empresa global de muita tradição. Queria que você contasse um pouco sobre as operações no Brasil que você comanda. Nós começamos aqui no Brasil em 98 com a aquisição de uma empresa que fazia gestão de condomínios. A gente tinha uma sociedade local com incorporadora aqui no Brasil e a gente comprou uma empresa na Califórnia que se chamava Compass, que tinha essa parceria aqui no Brasil. E com essa aquisição nós compramos o parceiro local também e estabelecemos nosso escritório full service em 98. E desde então a gente vem trabalhando todos os segmentos comerciais do mercado imobiliário. Então são galpões, escritórios e shopping centers. E nesse período, o país está passando por um momento de uma economia, tentativa de retomada. Qual que é a projeção tanto da empresa e tanto do setor para 2020? Bom, pegando o gancho de 98 para cá, mudou muita coisa. Então, assim, teve uma abertura grande do mercado, investidores estrangeiros começaram a vir para o Brasil, era uma coisa que não tinha naquela época. Então, mas acho que uma das coisas que trouxe a gente para cá já era essa perspectiva de trabalhar com os nossos clientes globais. Então, isso vem mudando rapidamente, o mercado se transformou e hoje tem muita presença de capital estrangeiro e a nossa base de clientes corporativos, a gente trabalha com grandes clientes corporativos no mundo inteiro, estão todos aqui também. Esses clientes passaram por um período agora recente, principalmente os corporativos, de enxugamento de atividade. Muitas empresas no Brasil reduziram de tamanho. A gente ajudou eles a atravessar essa crise e a nossa perspectiva futura agora é de melhora, tanto para eles quanto para nós. A sua avaliação, então, é que hoje esse mercado é um pouco mais maduro do que antigamente? Bem mais madura, bem mais madura. Tanto a questão de outsourcing, que a gente faz serviços, né, que a gente presta serviços de facility management para os nossos clientes, isso era uma atividade não regulada no Brasil. Teve a legislação, agora é uma lei, então existe a lei da terceirização, que regulou a atividade e permitiu que a gente cresça nesse setor. Então, os nossos clientes estão mais confortáveis nessa terceirização do que estavam no passado. Então, fazendo essa projeção agora para 2020, que fatores podem impulsionar os negócios? Vários fatores. Então, assim, uma das atividades que a gente faz é comercialização de imóveis, compra e venda. A redução da taxa de juros, caindo aí para 4,5%, agora foi na última revisão foi 4,5%. Quando o juro cai, textbook, né? O juro cai, qualquer ativo sobe de valor, tem apreciação de valor. A gente já viu muita transação imobiliária acontecer agora em 2019, no ano passado, e a gente espera que essa movimentação vai aumentar em 2020. Então a gente vai ver muita transação de compra e venda de mercado imobiliário. Tanto para os nossos clientes corporativos, que têm prédios, que eles são proprietários, ele pode fazer um sale-leaseback, ser inquilino, quanto para os nossos clientes investidores na aquisição de oportunidades no Brasil. Comprando, a gente tem então juro de 4,5%, juro real em torno de 1%, enquanto você compra um imóvel que pode te render 6% a 8%. Então tem um spread grande aí. Então a gente vê uma oportunidade de aquisições no mercado imobiliário relevantes para esse ano. Então já é perceptível esse crescimento no volume de negócios? Muito, muito. O último trimestre do ano passado, eu não vou ter o dado de cabeça, mas a gente teve um recorde de volumes de transação de compra e venda de ativos corporativos do que é o mercado que a gente segue, né? Comercial corporativo. Não estou falando de residencial, não estou falando de salinhas comerciais, estou falando de grandes imóveis, galpões, shoppings. O volume, se não me engano, foi de 8 bilhões de reais no último trimestre. Esse é um setor ainda muito burocratizado, qual que é a sua avaliação? Tem melhorado. Como eu falei, na parte de serviços imobiliários, terceirização, não tinha uma legislação. Então era um negócio complicado da gente trabalhar. Ainda tem também cascata de impostos. Se eu faço gestão de serviços. Então, toda aquela cadeia de terceirização, você tem imposto em cima de imposto. Ainda é uma coisa complicada ainda. Tem aí uma perspectiva
de reforma para melhorar o sistema tributário todo como um todo no Brasil. Então, acho que está caminhando para um lugar melhor do que era. Na parte de comercialização, os contratos de locação no Brasil são frágeis, comparando com outros mercados. A gente compete com o dinheiro do mundo inteiro, né? Então, quando eu vou vender um ativo imobiliário no Brasil, esse mesmo capital está olhando para cá e está olhando para o México, para o Chile, que é no nosso segmento aqui na América Latina. O Brasil, desses três, México, Chile e Brasil, a gente tem a pior legislação para contratos de locação. São frágeis os contratos. E a parte de financiamento imobiliário para os incorporadores tem melhorado bastante, melhorou, toda essa indústria ajudou bastante. A indústria de fundo imobiliário veio para ficar e está ajudando bastante com a transparência também. E a legislação vai mudando aos poucos para melhorar o segmento. Mas os contratos de locação ainda são muito frágeis, é o que suporta todo o negócio. Esse sistema tributário também, os contratos seriam os principais entraves ainda, né? O tributário, como a gente faz serviços imobiliários e transações, então na parte de serviços imobiliários o tributário pega mais, porque tem imposto em cima de imposto. Na parte de compra e venda e locação não tem grandes problemas. A perspectiva, no entanto, para vocês é positiva? O único problema não, mas o único senão é que o Brasil ainda tem um imposto muito alto, né? O imposto das corporações aqui, em torno de 34%, comparado com os Estados Unidos, com menos de 25%. Então, o capital, ele quer olhar o valor final, né, do retorno dele, neto. Depois que ele pagar imposto, pode ser que ele está achando no mercado maduro, igual aos Estados Unidos, oportunidades melhores que aqui. Fábio, falando agora um pouco sobre a relação com os clientes, quais são as tendências do setor? Bom, os nossos clientes corporativos, que são os grandes usuários de imóveis, os bancos, as grandes corporações, as grandes indústrias, o que a gente tem visto? A gente tem pensado bastante no futuro do trabalho. Como ocupar melhor o espaço e ter um espaço eficiente e produtivo. Então, o escritório, o padrão de desenho do escritório, o padrão de ocupação de um espaço mudou bastante. Então, a gente veio de um ambiente que tinha salas fechadas, a secretária na porta. Então, para você poder falar com o diretor, você passava por uma secretária, depois você passava por uma porta para entrar numa sala. Hoje, a gente tem espaços totalmente abertos, redesenhados, onde a eficiência do andar é muito maior e a eficiência do trabalho é muito maior. A interação das pessoas é muito maior. Então, o que a gente tem feito, o que nossos clientes têm pedido e a gente tem feito é repensar a forma de ocupação desses espaços para que eles produzam mais, gerem mais valor para o cliente, não só em termos de custo de ocupação, mas também de capacidade de produção mesmo, sabe? Então, o principal foco tem sido essa eficiência. Para os clientes corporativos, sim. Um jeito melhor de ocupar o espaço. Para os nossos clientes investidores, a gente passou aí a gente vem passando, na verdade, ainda porque a ocupação do mercado imobiliário, a taxa de vacância, que é o percentual de imóveis vagos em relação ao total de imóveis, ainda está muito alto. Então, lá no Rio de Janeiro, no mercado de escritórios, a gente tem uma vacância de 40%. Então, cada 10 metros, 6 estão ocupados e 4 estão vagos. É um número altíssimo. E aqui em São Paulo é 20%. Ainda é um número muito alto. Então, os nossos clientes investidores estão preocupados em rentabilizar o investimento deles. Estão buscando inquilinos para ocupar esse espaço e buscando formas de operar os prédios da melhor forma possível para baixar o custo de ocupação. Os nossos clientes ocupantes, que são quem ocupam os espaços, estão pensando em como utilizar melhor o espaço, como eu falei agora há pouco. Internamente, como vocês têm se estruturado para se adequar a atender essas exigências? Não, a gente vem mudando bastante na empresa. A empresa tem mais de 250 anos, começou na Inglaterra, então a gente viu a história toda acontecer. E o que a gente tem feito agora, a gente percebeu que a gente tem que estar alinhado com o cliente. Então, a gente criou verticais de negócio e elas são totalmente alinhadas com os interesses dos clientes. Então, a gente tem uma área de Corporate Solutions, que atendem clientes corporativos, é uma vertical. Então, eu trabalho com o mesmo cliente na Europa, nas Américas e na Ásia, da mesma forma, com a mesma equipe e com o mesmo olhar para ele, totalmente alinhados.
A, já as áreas de transação são negócios mais locais, que são foco do mercado por mercado, em vez de ser por cliente. Então a gente buscou esse alinhamento. A outra coisa que a gente tem feito é investido bastante em tecnologia para atender a esses dois tipos de demanda também, de mercados e clientes. Queria destacar um pouco mais isso. Você falou uma empresa de muita tradição, como que ela consegue se adaptar, consegue se reinventar para atender todas essas expectativas? Como que é feito esse processo? Bom, muita fusão e aquisição. Nesses anos todos, a gente compra muita empresa. Quando eu comecei na empresa, em 98, eu trabalhava numa empresa que chamava-se Jones Lang Wooten, que se fundiu com a LaSalle Partners para formar a Jones Lang LaSalle, que é a JLL, né? Essa foi uma grande fusão, mas a partir daí a gente vem comprando empresas sempre, com muita... com muito cuidado, né? Porque a cultura é uma coisa muito importante, então a gente só compra empresas que têm a mesma cultura que a gente, tem um fit cultural importante, e a gente vem, uma coisa bacana na nossa empresa é que a gente aceita as diferenças e a gente, às vezes a gente compra uma empresa pequena que tem uma organização tão boa que ela impacta a empresa como um todo. Então, essas aquisições acabam mudando a empresa como um todo, para melhor. Por exemplo, nós compramos uma empresa de intermediação imobiliária que se chamava Staubach Company, lá nos Estados Unidos, no Texas. O presidente dessa empresa virou o presidente das Américas. Então, a gente pegou uma empresa menor, trouxe uma pessoa, uma empresa como um todo, mas o líder dessa empresa menor, para liderar a empresa maior e trazer quando a gente tiver essas oportunidades de mudança, a gente traz mesmo. Então a gente vem mudando bastante através de fusões e aquisições e escutando muito o cliente, né? Senão a gente não tem vida, né? O cliente que decide o futuro do mundo. Ele fala o que ele quer e a gente tenta se adaptar da melhor forma possível. Então, pegando carona nesse assunto, a gente está em um cenário de crescimento de startups, muitas empresas voltadas para tecnologia, pensando soluções, desde soluções mais simples até problemas mais complexos. Então, dentro desse cenário, como competir com essas startups? É um clima de competição ou, na verdade, é um clima de cooperação? Nós temos algumas estratégias. Então, uma coisa que o nosso CEO atual, o global, o Christian, ele pensou o seguinte: eu quero ser uma empresa de tecnologia para o mercado imobiliário. Então, essa vem sendo o nosso mote nos últimos 3 anos. A gente quer se transformar numa empresa de tecnologia para o mercado imobiliário. Startup, tecnologia, tudo a ver. O que a gente fez? A gente criou um fundo de $100 milhões para investir em startups que tenham produtos para o mercado imobiliário que tenham escala global. Então, eu não vou investir numa empresa que tem uma perspectiva de fazer, sei lá, alguma coisa aqui no mercado de São Paulo. Mas se esse produto específico tiver um reach global, se ele falar, olha, não, tem um negócio aqui que vai mudar a forma de operar um prédio, ou de buscar um imóvel, e que eu consiga replicar isso em todas as minhas operações no mundo inteiro, esse é do nosso interesse. Então, a gente criou esse fundo, tem 2 executivos que são co-CEOs dessa empresa, chama Spark, é uma empresa 100% de nossa propriedade, mas fora da empresa, por uma razão que eu já te explico, para poder investir nesse segmento. E eles têm investido muito bem em primeiras rodadas de fundraising, né, para investir nas startups, eles têm investido esse dinheiro para nós. Eu não sou obrigado a usar essas empresas, mas eu sou sócio dessas empresas dia zero, quando eles estão começando na operação deles. Isso é uma coisa. E por que ele está fora da nossa empresa? Esse segmento ele é muito pouco regulado, né? Você pensa, vou dar um exemplo aqui de uma empresa que a gente admira bastante, trabalha com eles, que é a Uber. A Uber começou a operar em qualquer mercado sem nenhuma regulação. Chegou no mercado para operar, não tinha lá uma regra. Como que se opera o Uber? Não existia isso.
Então, para uma empresa de 200 anos, 250 anos, falar assim, eu vou fazer alguma coisa que não tem regra, é muito problemático. O risco associado a isso é muito grande. Só que tem um espaço aberto, esse risco traz um retorno, vê o Uber, né? Traz um retorno que é muito maior do que a gente pode ter numa empresa tradicional. Então, por isso a gente decidiu ter duas entidades, uma que faz esse investimento, que vai tomar mais risco, mas está isolado da empresa mais antiga. Na empresa mãe, a gente também tem muito investimento em tecnologia. A gente reinveste o nosso lucro principalmente em tecnologia. Então, a gente comprou recentemente empresas de software. Então, a gente tem software que faz gerenciamento de ordem de serviço, que é parte do nosso trabalho. A gente comprou uma empresa muito boa nesse segmento. A gente comprou uma empresa que é uma consultoria para ajudar os clientes corporativos a decidir na melhor tecnologia e implantar a tecnologia. Nós compramos uma outra empresa que faz implantação de tecnologia. A gente é o maior parceiro da IBM na implantação de alguns produtos para o mercado imobiliário. Então, a gente tem investido bastante em aquisições. Então, o que eu posso fazer? Você falou da startup, o que eu posso fazer? Eu posso comprá-la, eu posso associar a ela, ou posso desenvolver tecnologia em casa. Então, a gente tem aí um mix que eu acho interessante para continuar crescendo, continuar se reinventando para atender as demandas do mercado atual. Falando especificamente do Brasil, como você vê esse cenário? Muita coisa tem sido desenvolvida aqui no país, qual que é a sua avaliação? Não, a gente importa muita coisa. Tem alguns segmentos, por exemplo, a avaliação de imóveis. A avaliação, a gente tem feito algum investimento local em reorganização de informação, compra de informação e organização de informação para que o nosso trabalho ficar mais ágil. Então, a gente tem feito esse investimento aqui. A nossa área de hotéis, a gente trabalha com hotéis, não tinha falado ainda, desculpa. A gente tem uma área de consultoria de hotéis, compra e venda. Essa área faz asset management. Então, aqui no Brasil tem essa característica de ter hotéis que são multiproprietários, né, o que a gente chama de flat. Então, a gente representa os donos desses flats. Então, a gente recentemente criou uma plataforma para eles, que é como se fosse, se você entrar na sua conta no banco para ver a sua posição, extrato, sabe, pagamentos. Então, tem uma plataforma de informação para esses proprietários. Então, tem alguma coisa de investimento local, mas muito vem de fora. E por que isso? Quando a gente olha o volume de dinheiro que a gente investe em tecnologia, e a gente é uma empresa global alinhado no cliente, não faz muito sentido eu ter investimentos distintos em vários países, porque eu vou acabar tendo vários pequenos núcleos de investimento. Quando eu somo esse dinheiro todo, faz mais sentido eu pegar, sei lá, se eu investir 80% desse dinheiro de forma organizada, eu tenho mais retorno. Então, essa é a estratégia nossa. Então, a gente alinhou, a gente tem uma área que recentemente reorganizada, que é a área de tecnologia. Então, tudo que é tecnologia na empresa agora está alinhado numa vertical que coordena todos os investimentos em tecnologia no mundo inteiro, que é super relevante. Fábio, muitos executivos às vezes destacam a complexidade que é fazer negócio no Brasil. Eu queria falar por um outro lado. O que é o trabalho de vocês aqui no Brasil? O que a JL Brasil tem feito aqui que tem mostrado para as outras regiões do planeta? O que vocês têm feito aqui no Brasil que podem... Vou falar uma coisa que não é relacionado, mas não é um negócio. Nós temos um olhar muito próximo para a diversidade e inclusão. É uma coisa global, mas assim, aqui no Brasil a gente é reconhecido pelo Estado de São Paulo como um excelente empregador de pessoas com deficiência, por exemplo. A gente promove, a gente faz parte do Fórum LGBT, de empresas e direitos LGBT, da Rede Empresarial de Inclusão, a gente tem um grupo de mulheres. Então, a gente olha muito para isso. Essa diversidade no nosso ambiente de trabalho trouxe muito retorno para nós. E isso é uma semente. A gente tem esse sucesso da operação. A Operação Brasil foi reconhecida pela ONU 2 vezes
nesse segmento. Então, essa característica da empresa, que a gente acredita realmente que a diversidade pode trazer, né, pensamentos distintos, pode trazer coisas melhores, isso está impactando a empresa de uma forma interessante. Então, assim, uma coisa, um lado, traz um benefício, no final das contas, financeiro, mas o objetivo principal é esse olhar mesmo para a pessoa, que eu acho que é muito importante e que faz a diferença. Então, para a gente finalizar, eu queria que você projetasse a JLL nos próximos anos. Sempre pensando em um cenário de transformações culturais e também transformações tecnológicas. Como você vê a JLL Brasil nos próximos anos? Eu estou positivo para os próximos. A gente passou, né, não a nossa empresa, a gente conseguiu crescer na crise, mas é muito ruim você trabalhar num momento onde está todo mundo enxugando. É muito mais divertido a gente trabalhar na expansão. E eu vejo um momento de expansão acontecendo. A gente está se preparando para isso, dentro da empresa e também ajudando os nossos clientes nessa montagem de recursos para eles poderem crescer. E eu estou muito positivo com essas perspectivas que a gente vai ter agora para os próximos anos. Fábio, muito obrigado. Agradeço Prazer. novamente sua gentileza, disponibilidade em responder nossas dúvidas. Prazer. Obrigado pela atenção e até a próxima.